Há algo a acontecer na tua mente neste preciso momento. Não é um pensamento teu, é de outra pessoa. E o mais perturbador de tudo é que tu não sabes, sentes-o como teu, defendes-o como teu, repetes-o como se tivesses chegado a essa conclusão sozinho, depois de pensar bem, depois de avaliar com calma. Mas não foi assim, alguém o colocou aí. E tu adoptaste-o sem te aperceberes. Os estoicos sabiam-no. Marco Aurélio escreveu sobre isto há quase 2000 anos com uma clareza que ainda hoje incomoda. Disse que o homem que não sabe distinguir os seus próprios pensamentos dos pensamentos que outros puseram nele não é livre, mesmo que acredite que é, mesmo que jure que pensa por si próprio. A forma mais perigosa de escravatura, ensinava Epicteto, não é a que se vê, é a que não se vê. Hoje vamos falar dos 5 sinais de que a tua mente já está a ser controlada por outros. Não por um inimigo óbvio, não por alguém que apareceu com intenções declaradas, mas pelas pessoas, pelos ambientes e pelos padrões que estão mais perto de ti do que qualquer ameaça visível. E o que vais ouvir nos próximos minutos pode ser a informação mais desconfortável que recebeste em muito tempo, porque não há nada mais difícil do que ver a jaula quando se está dentro dela. Primeiro sinal: defendes opiniões que nunca escolheste ter. Pensa em algo que defendes com convicção, uma crença sobre o dinheiro, sobre as relações, sobre o que mereces, sobre como o mundo funciona. Uma dessas ideias que sentes como tua, que faz parte da forma como te defines. Agora, pergunta-te algo que poucos se atrevem a perguntar. Quando é que decidiste acreditar nisso? Não quando o ouviste. Quando o examinaste. Quando te sentaste com essa ideia e a analisaste de todos os ângulos e concluíste que era verdade. Se a resposta honesta é que não te lembras de o ter decidido, que simplesmente sempre o soubeste, que alguém te ensinou e ficou, então essa convicção não é tua, é emprestada. E há uma diferença enorme entre uma ideia que escolheste depois de pensar e uma ideia que adoptaste porque alguém com autoridade sobre ti a repetiu vezes suficientes. Epicteto ensinava que o primeiro acto de liberdade interior é examinar as próprias crenças, não aceitá-las porque vieram dos teus pais, da tua cultura, do teu meio. Examiná-las, questioná-las. Decidir conscientemente quais te representam e quais simplesmente herdaste sem que ninguém te tivesse pedido autorização. A maioria das pessoas nunca faz esse exame. Passam a vida a defender ideias que não escolheram, a lutar por convicções que não são suas, a construir identidades inteiras sobre alicerces que outra pessoa instalou quando eram demasiado jovens para questionar. Marco Aurélio fazia a si mesmo uma pergunta que é devastadora na sua simplicidade. Esta ideia torna-me mais livre ou prende-me a algo que outra pessoa definiu por mim? Se a resposta é que te prende, essa ideia está a trabalhar para outra pessoa, não para ti. O primeiro sinal de que a tua mente está a ser controlada é exatamente este. Defendes com intensidade ideias que nunca escolheste conscientemente ter. Reages com desconforto ou raiva quando alguém as questiona. Não porque avaliaste os argumentos e os achaste fracos, mas porque questionar essa ideia se sente como um ataque pessoal. Quando uma ideia não pode ser questionada sem que te sintas atacado, essa ideia já não a tens tu, ela é que te tem a ti. Segundo sinal: o teu estado de espírito depende do estado de espírito de outra pessoa. Há alguém na tua vida cujo humor determina o teu. Quando essa pessoa está bem, tu estás bem. Quando está tensa, tu ficas tenso. Quando está contente, algo dentro de ti relaxa. Quando está irritável, mesmo que não te tenha dito nada, mesmo que nada de concreto tenha acontecido, o teu sistema interior já mudou. Reparaste antes de essa pessoa abrir a boca. Sentiste-o na forma como entrou na divisão, no tom de uma mensagem, no silêncio de uma pausa que durou 1 segundo a mais do que o normal. E o teu estado mental seguiu o dessa pessoa como se estivesse preso a ela por uma corda invisível. Isto tem um nome no estoicismo. Marco Aurélio descrevia-o como a perda do hegemonicon, do centro de comando interior, o momento em que o teu mundo interno deixa de ser governado pela tua própria razão e passa a ser governado pelas condições externas. E não há condição externa mais poderosa do que o estado emocional de alguém que te importa. Porque o cérebro humano é um instrumento social. Evoluiu para ler o estado emocional das pessoas próximas e ajustar-se a ele. No contexto certo, isso é empatia, é conexão.
é uma das capacidades mais valiosas que temos. Mas quando esse mecanismo está a ser ativado por alguém que, de forma consciente ou inconsciente, usa o seu estado emocional para regular o teu, já não é empatia, é controlo. Sêneca escreveu que o homem livre é aquele que consegue estar em paz, independentemente do humor de quem o rodeia, não indiferente, livre, que consegue ver o mau humor do outro, reconhecê-lo, até compreendê-lo, sem que isso mova o chão do seu próprio estado interior. Pergunta-te isto com honestidade. Consegues estar bem quando essa pessoa não está bem? Não falo de ignorar, não falo de não te importares. Falo de se o teu próprio equilíbrio interior tem uma base que não depende do estado emocional de outra pessoa para se manter de pé. Se a resposta é não, se há alguém cujo humor tem o poder de ditar o teu, essa pessoa tem acesso à tua mente que nenhuma pessoa deveria ter. Não necessariamente porque o procure, mas porque tu lhe deste sem te aperceberes. Terceiro sinal. Tomas decisões a pensar no que vão dizer, não no que queres. Há uma versão de ti que existe apenas na mente dos outros. Essa versão tem expectativas, tem uma imagem a manter, tem opiniões sobre o que deverias estar a fazer, onde deverias estar, que tipo de pessoa deveria ser a esta altura da tua vida. E essa versão vota em cada decisão que tomas. Muitas vezes ganha. Notas-o em coisas pequenas. A roupa que escolhes para um evento onde estarão pessoas cuja opinião te importa. As palavras que mudas numa mensagem antes de a enviar porque a versão original soava demasiado directa. O plano que abandonas antes de o começar porque já estás a ouvir as perguntas que alguém vai fazer quando falhares. E notas-o em coisas grandes. A carreira que não seguiste porque não encaixava no que se esperava de ti. A relação que terminaste, ou que nunca começaste, por causa do que iam pensar. A vida que vives para fora em comparação com a que realmente queres por dentro. Epicteto formulou-o com uma brutalidade que não deixa espaço para interpretações confortáveis. Disse que quem vive para a opinião alheia, não, vive, representa. Desempenha um papel que outros escreveram e que ele decorou sem nunca ter escolhido a personagem. Marco Aurélio fazia uma pergunta a si próprio antes de cada decisão importante. Faço isto porque é o correto, ou porque quero que alguém o veja e pense bem de mim. A diferença entre as duas respostas é a diferença entre uma vida própria e uma vida de representação permanente. Não há nada de errado em considerar o impacto das tuas decisões nos outros. Isso é maturidade, não fraqueza. O problema é quando essa consideração se torna o fator determinante. Quando o que vão dizer pesa mais do que o que tu queres. Quando a versão de ti que existe na mente dos outros tem mais poder sobre as tuas decisões do que a versão que existe na tua própria consciência. Quando chegas a esse ponto, já não és o autor da tua vida. És a personagem que outra pessoa imaginou. E o mais cruel dessa situação é que as pessoas cuja opinião tanto pesa raramente estão a pensar em ti tanto quanto julgas. Estão ocupadas com as suas próprias vidas, com as suas próprias decisões, com as suas próprias versões de outras pessoas que as observam. O público que tanto temes está distraído. Só tu estás no palco, a representar para uma sala que em grande parte nem sequer está a olhar. Quarto sinal. Não consegues estar em silêncio sem o preencher imediatamente. Há uma experiência simples que os estoicos teriam considerado uma das práticas mais reveladoras disponíveis. Fica sem estímulos externos durante 30 minutos. Sem telemóvel, sem música, sem podcast, sem conversa, sem ecrã, sem nada que entre de fora. Apenas tu e a tua mente. Quanto tempo passou antes de sentires a necessidade de procurar alguma coisa? Para a maioria das pessoas, a resposta mede-se em segundos, não em minutos, em segundos. E essa necessidade imediata, esse impulso quase físico de preencher o silêncio com qualquer coisa que venha de fora, é um dos sinais mais precisos de que a mente já não está a ser governada a partir de dentro. Está a ser governada a partir de fora. E quando o que vem de fora desaparece, ela não sabe o que fazer consigo mesma. Marco Aurélio valorizava o silêncio como instrumento de governo. Não o silêncio como ausência, mas o silêncio como espaço onde a mente volta a ser sua. Onde os teus próprios pensamentos podem emergir sem competir com o ruído constante que vem do exterior. Dizia que o homem que não consegue estar sozinho consigo próprio sem angústia
não se pertence a si mesmo. Pertence aos seus estímulos. E no mundo atual, os estímulos têm donos. As plataformas que desenharam o teu feed sabem exatamente que tipo de conteúdo ativa no teu cérebro uma resposta de dopamina. Desenharam esse sistema não para te informar, mas para te manter na plataforma o maior tempo possível. Cada notificação, cada scroll, cada autoplay é uma decisão de engenharia destinada a garantir que a tua atenção nunca descansa. Sêneca escreveu sobre o perigo da mente que nunca para, que vai de estímulo em estímulo sem pausa, sem reflexão, sem o espaço necessário para processar o que entra e decidir conscientemente se quer ficar com isso. Uma mente assim, dizia ele, não é uma mente que pensa, é uma mente que reage. E a diferença entre pensar e reagir é exatamente a diferença entre ser livre e ser controlado. Se não consegues estar em silêncio sem angústia, alguém colonizou o espaço onde deveriam viver os teus próprios pensamentos. E essa colônia serve os interesses de quem a instalou, não os teus. Quinto sinal. Os teus objetivos são os objetivos que outros têm para ti. Este é o mais difícil de ver, porque os objetivos que outros têm para ti muitas vezes disfarçam-se de ambição pessoal, de motivação, de sonhos. Mas há uma pergunta que os desmonta. O que é que querias se ninguém soubesse o que queres? Se o sucesso que persegues não pudesse ser visto por ninguém? Se a conquista que procuras não pudesse ser anunciada, celebrada, admirada? Se a vida que estás a construir existisse apenas para ti, sem que qualquer outra pessoa tivesse acesso a vê-la ou avaliá-la, continuarias a querer o mesmo? Para muitas pessoas a resposta honesta é não, ou pelo menos, não da mesma forma e não com a mesma urgência. Porque uma parte significativa daquilo a que chamamos os nossos objetivos é na verdade a resposta a uma pergunta que outra pessoa fez primeiro. O que é o sucesso? A sociedade respondeu. O que deverias ter alcançado nesta idade? O teu meio respondeu. Que tipo de vida vale a pena viver? A tua cultura respondeu. E tu adoptaste essas respostas e transformaste-as em objetivos, sem parar para perguntar se esses objetivos têm alguma coisa a ver com o que realmente te importa quando ninguém está a ver. Epicteto fazia uma distinção que é libertadora na sua precisão. Diferenciava entre aquilo que desejamos genuinamente, que vem do nosso interior mais profundo, e aquilo que desejamos porque acreditamos que deveríamos desejá-lo, que vem de fora e se disfarça de interior. O primeiro tipo de desejo dá-te energia quando o persegues. O segundo, esgota-te. Marco Aurélio dedicou anos a distinguir entre as suas obrigações como imperador, o que outros esperavam que ele quisesse, e os seus valores genuínos, aquilo que ele verdadeiramente considerava valioso quando escrevia em solidão sem audiência. As suas meditações existem porque esse exercício de distinção exigia um espaço onde mais ninguém pudesse influenciar a resposta. Tu também precisas desse espaço, não para rejeitar todas as influências externas. Vivemos em sociedade e os nossos objetivos terão sempre algo de social, mas para saberes com clareza quanto daquilo que persegues vem de ti e quanto vem da imagem que outra pessoa tem de quem deveria ser. Essa clareza não se conquista de uma vez. Conquista-se com prática, com o hábito de fazer a pergunta antes de te comprometeres com um objetivo: isto quero o eu ou quero a versão de mim que existe na mente de outra pessoa? A resposta a essa pergunta, praticada com honestidade ao longo do tempo, é o que separa uma vida própria de uma vida vivida em função das expectativas alheias. E essa separação, por pequena que pareça quando começa, é o início de tudo o que o estoicismo promete. A liberdade real, não a que se declara, a que se vive. Os 5 sinais que hoje revimos não são um diagnóstico final nem uma condenação. São informação. A tua mente defende ideias que nunca escolheste. Isso é informação. O teu estado interior segue o estado emocional de outra pessoa. Isso é informação. As tuas decisões pesam mais o que vão dizer do que o que tu queres. Isso é informação. Não consegues estar em silêncio sem o preencher imediatamente. Isso é informação. Os teus objetivos são, em parte, os objetivos que outros têm para ti. Isso é informação. Cada um desses sinais, visto com clareza, devolve-te algo que é inteiramente teu: a capacidade de escolher.
não de reagir, de escolher. E essa capacidade, como Epicteto ensinou desde a sua experiência como escravo até a sua morte como homem livre, é a única coisa que ninguém te pode tirar, a menos que tu o permitas. Se chegaste até aqui, escreve nos comentários uma única palavra: livre. Não precisas de explicar nada. Apenas essa palavra. Porque escrever, ela, é o primeiro acto consciente de quem decidiu começar a pensar por si próprio. Isto é estoicismo para vencedores. E isto é apenas o início do que a tua mente pode descobrir.